e aí a gente já começa. Bom, impactos ambientais. É o seguinte, ó. Até agora, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo a parte da ecologia, não é? Beleza. E aí, a gente viu até a semana passada que a ecologia ela vai tratar de um estudo de relacionamentos, né? O relacionamento dos seres vivos com o meio ambiente onde eles estão. Beleza. E aí, seguindo a nossa lógica, como que a gente foi? Nós fomos lá dos níveis ecológicos, tá? Entendemos os conceitos são importantes, e aí a gente começou já a fazer os relacionamentos, né? A gente começou a mandar para vocês os fluxos de energia, então quem come quem, por que que isso acontece, né? Para a gente ciclar a energia e ela conseguir chegar em todo mundo. Aí nós falamos das relações ecológicas que não tem a ver com energia, né? Cooperações, competições e tudo mais. Terminamos falando um pouquinho da dinâmica de populações, né? Como que uma população ela funciona com relação principalmente ao número de indivíduos, né? Então a gente olhou de uma visão puramente quantitativa, porque olhar de uma visão qualitativa é difícil, principalmente para nós aqui nesse nosso nível aqui de ensino médio. E agora vai chegar num ponto que a gente precisa conversar a respeito do seguinte. Tudo que eu estava tratando com vocês até o momento, tá? Tudo que a gente falou de ecologia até a semana passada, eu estava partindo de um princípio que é o quê? O equilíbrio. Como assim, professor? A natureza, se eu analisar única e exclusivamente a natureza, ela sempre vai estar em equilíbrio. Tá? A natureza, sem ações externas nenhuma, ela já vai se encontrar equilibrada normalmente. E aí, o que seria equilibrada? Equilibrada aqui no sentido de ela vai estar funcionando de uma maneira perfeita. Tá? A natureza ela é uma maquinaria perfeita. Então, aquelas relações que a gente viu do fluxo de energia, vocês viram assim e falar, ah, professor, beleza, uma cadeia alimentar. Se eu olhar de um âmbito de vista natural, sem ação nenhuma, aquelas cadeias elas sempre vão existir. Ah, mas e se tiver mais? Não vai ter. E se tiver mais indivíduos desse? Não vai ter. E se aumentar? Não vai. Tá? Esse equilíbrio ele é perfeito. Então não vai existir um momento onde, nossa, eu vou ter um boom de indivíduos ali. Isso não vai acontecer. Ou, do nada esses indivíduos aqui eles deixaram de existir. Também não vai acontecer isso. Lembra, o que eu estou falando? Sem interferências externas. Então, se eu pegar um recorte da natureza e livrar esse recorte de qualquer influência que possa existir, essa natureza vai funcionar perfeitamente para sempre. Então, as relações ecológicas vão funcionar do mesmo jeito, o fluxo de energia vai funcionar do mesmo jeito, a dinâmica de populações vai tudo funcionar perfeitamente. Vai tudo rodar numa engrenagem ótima. Ok. Se eu retirar as interferências externas. Os impactos ambientais, eles vão ser o quê? Quando eu começo a levar em conta essas interferências externas. E aí você vira para mim e fala, professor, você falou que do nada nenhum grupo vai deixar de existir, mas os dinossauros foram extintos. Beleza, foram extintos por quê? Por causa do meteoro. Então, uma interferência externa. Ah, mas você falou que dificilmente você vai ter uma superpopulação de alguma coisa. Mas a gente viu uns meses atrás a praga de gafanhoto que teve. Por quê? Interferências externas também. A questão do impacto ambiental, a gente vai tratar o impacto ambiental como uma modificação nesse equilíbrio natural. Tá? Então, sempre que eu pegar um recorte de natureza, sempre que eu pegar um recorte, uma parte, uma porção de um ecossistema e acontecer uma modificação naquele ecossistema, uma modificação que altere esse meu equilíbrio perfeito, eu estou falando de um impacto ambiental. Eu estou falando de um desequilíbrio ecológico. Ok? Então, esse é o nosso primeiro ponto.
É entender que aquela perfeição que a gente vê na natureza, ela só vai existir enquanto não tiver nenhuma interferência externa influenciando sobre aquilo. Grande parte das influências externas são causadas pelo ser humano? São. Uma boa parte? Sim. Uma excelente maioria? Sim. Mas não obrigatoriamente. Tá? Então, um impacto ambiental, ele pode ou não ter a ação do homem. O homem pode, com toda certeza, e causa vários desses impactos, mas eles também podem vir atrelados a causas naturais. Tá? Então, o que é um impacto ambiental por definição? É qualquer modificação no equilíbrio natural de um ecossistema. Tá? É sempre quando eu vou lá e eu mexo nesse equilíbrio. Tá? Eu vou lá e eu altero alguma coisa na dinâmica do funcionamento da região que eu estou analisando, tá? Do ecossistema. Como que eu posso promover essa interferência? Bom, eu posso promover essa interferência, eu posso causar um impacto, ou melhor, um impacto pode surgir por elementos físicos, químicos e biológicos. Tá? O que seria um impacto físico? Bom, um impacto físico ele está um pouco mais atrelado com coisas estruturais, tá? Com a estrutura daquele local, com a estrutura daquela natureza. Como a gente vê, por exemplo, a questão dos terremotos. Terremoto é uma mudança estrutural da região. Devido a quê? Devido lá à movimentação da placa tectônica. As erupções dos vulcões, elas também são um fenômeno estrutural. Tá? Porque o núcleo do planeta, né, a região interna do planeta, está expelindo magma através dos vulcões. Esse magma vai realizar uma mudança estrutural no local por onde ele estiver passando. Tá? Mas, se eu não quiser ficar somente naquela questão da estrutura, eu posso ter um impacto ambiental causado, por exemplo, pela eletricidade. Descargas elétricas. Tá? As descargas elétricas, elas podem sim levar a um impacto ambiental. Pô, a gente vê isso quase que ao longo da história, né? O fogo surgiu, vou dizer entre aspas, né? Ele surgiu para a humanidade através de uma descarga elétrica, que gerou lá o incêndio e o homem começou a manusear o fogo e tudo mais. Mas no momento que você está numa região, cai uma descarga elétrica, essa descarga elétrica leva, por exemplo, a um incêndio, você acabou de alterar aquele equilíbrio. Porque esse incêndio vai fazer com que os animais fujam dali. E aí você altera o quê? A quantidade de seres vivos, você altera as classes de seres vivos, as categorias de seres vivos, você mata seres vivos com aquilo. Terremotos e erupções também. E uma outra forma de impacto físico, que às vezes pode não estar tão bem assim na nossa cabeça, mas o som. Tá? Os sons eles também podem ser um impacto ambiental de natureza física. Lembra aqui que é o som? O som é uma onda, né? Aquela onda mecânica. Né? O som é uma onda mecânica, precisa de um meio para se propagar. E aqui eu vou falar especialmente dos ambientes marinhos, né? Os sonares. Os sonares eles são um tipo de impacto que você pode causar quando o homem, por exemplo, quer fazer experimentos dentro do mar. Então, tal país quer começar a, sei lá, fazer pesquisas a respeito do fundo do oceano. E aí, por exemplo, ele envia um submarino. O submarino, enquanto ele estiver lá nadando, ele vai começar a fazer o que? Muito som, vai fazer muito barulho. E vários seres vivos aquáticos, eles se comunicam através do som. Baleias, por exemplo. Então, enquanto eu estava na faculdade, eu fiz um curso de acústica marinha. E justamente o cara lá, ele pegou assim um exemplo de que eles trabalham, né, ouvindo os sons dos organismos marinhos, os sons de comunicação de baleia. E aí ele falou, isso daqui é uma conversa entre duas populações de baleia, né? E aí a gente ouvia lá os sons que eles estavam emitindo. E depois ele falou o seguinte, pega agora
esse áudio que eu vou colocar para vocês. E ele colocou um áudio assim completamente distorcido no meio daquilo. Ele falou: o que acabou de acontecer foi a passagem de alguma coisa. Foi a passagem de uma embarcação, foi a passagem de um submarino que comprometeu toda aquela comunicação que a gente tinha. Então, e se essa comunicação, por exemplo, fosse uma comunicação migratória? Teria sido prejudicada. E isso levaria o quê? Um prejuízo naquelas duas populações. Então, eu também posso causar impactos com relação a som. Isso é uma coisa bacana para a gente ficar esperto, por quê? Pela questão da interdisciplinaridade, né? Cada ano o Enem, principalmente, está trazendo uma interdisciplinaridade de um jeito diferente. Como a temática ambiental ela é sempre muito focada, pode ser que em algum momento apareça para vocês algo do gênero, né? Um impacto baseado no som. Ok? Além dos desequilíbrios físicos, eu posso ter um desequilíbrio químico. E aí o desequilíbrio químico é aquela coisa, eu vou alterar a composição química do local. Tá? Eu vou promover uma alteração na composição química daquela determinada região. Como? Na grande maioria das vezes, introduzindo elementos, né? Introduzindo elementos naquele local, naquela região. A gente vê isso bastante na questão dos agrotóxicos, a gente vê muito isso na questão do efeito estufa, e a gente vê muito isso na questão da poluição dos rios. Tá? Esses elementos vão levar às mais variáveis causas. Tá? Então, a água pode ficar mais ácida, você pode ter, por exemplo, a eliminação de partículas radioativas, né? A gente teve vários acidentes radioativos ao longo da história. Tem o acidente de Chernobyl, que inviabilizou a região até hoje. Você teve aqui em Goiânia o acidente com o Césio 137, que o pessoal entrou num hospital abandonado, desceu o cacete numa máquina de raio-x e começou a liberar césio. O que aconteceu? Esse césio impregnou o solo, esse césio atingiu algumas pessoas que começaram a ter prejuízos de saúde por causa disso. Então veja, um elemento que não estaria naquela porção de natureza começou a ser inserido e aí causou um monte de prejuízos. Tá? Então tive um impacto, por quê? Porque eu alterei a química da região, alterei a composição química daquele meu espaço. E eu também posso ter um impacto biológico. Posso, senhor? Posso. Como que eu posso causar um impacto biológico? Introdução de espécies exóticas. O que é uma espécie exótica? A espécie exótica é uma espécie que ela é natural de uma outra região. Então o que eu faço? Eu pego essa espécie daquela outra região e introduzo numa região nova. E aí você vira para mim assim e fala, tá bom, professor, mas e daí, bicho? O que isso vai trazer de diferença? É um bicho. Esse é o problema. É um bicho. Na hora que eu coloco aquele bicho num novo local, eu estou inserindo, eu estou introduzindo aquele bicho num fluxo de energia novo. Ele vai ter uma série de vantagens. Porque ele vai conseguir alimento e até ele ser introduzido na cadeia alimentar vai um tempo. Se eu estiver falando de um ser vivo que tem uma reprodução muito rápida, a população dele vai aumentar num período de tempo muito curto. E aí eu causo todo um desequilíbrio na minha cadeia alimentar da onde eu já existia. A gente vê bastante isso com a questão no Brasil, por exemplo, do caramujo. Né? O que aconteceu? Quando o pessoal começou a ir para a França, eles começaram a comer o escargot, né? E aí eles falaram, pô, a gente podia ter um escargot lá no Brasil, né? Pegaram o escargot, viram e falaram, bicho, pô, pegar o bagulho da França vai ser caro pra um caralho. Aqui do lado, na África, tem um caramujo que, pô, é igualzinho o escargot, e se a gente tentasse trazer ele? E aí eles trouxeram o caramujo africano. Pegaram o caramujo africano, que era mais fácil de se obter, só que era uma merda. O gosto não era bom. E aí o que eles fizeram? Soltaram o caramujo na natureza. A hora que o caramujo chegou na natureza, ele encontrou uma vegetação muito boa aqui no Brasil,
começou a se alimentar tranquilamente. Os seres vivos que eram daquela região não se preocuparam em predar o caramujo, porque eles já estavam dentro de uma cadeia alimentar. A população do caramujo subiu. E aí, causou um desequilíbrio, porque chegou um momento que tinha tanto caramujo africano que eles começaram a minar os nutrientes dos caramujos normais. E aí eu desequilibrei toda a natureza. Até o momento que, de fato, alguém começou a predar esse caramujo. Aí o nível teve uma diminuída. O Brasil fez isso também, por exemplo, com o javali. Eles tentaram trazer lá o javali do Canadá e da Europa, porque, pô, olha o tamanho desse porco, velho. Dá para tirar uns bacon até não poder mais. Só que aí eles não contavam com o quê? Que o javali era um indivíduo extremamente agressivo. Então não se conseguiu criar o javali. Soltaram o javali na natureza. Causou todo um impacto na cadeia daqueles locais. Mexilhão. Mexilhão foi uma coisa que veio do Brasil, da região ocidental, tá? Da região asiática. A hora que o mexilhão veio numa embarcação e ele encontrou aqui, na nossa costa brasileira, a perfeição ambiental para ele, água numa temperatura boa, água numa salinidade boa, uma quantidade boa de nutrientes, o mexilhão começou a se reproduzir que nem louco. Virou uma praga. Então veja, eu consigo ter também um desequilíbrio biológico. Além do que a extinção, né? Uma espécie simplesmente deixar de existir. Uma espécie deixar de existir também vai afetar todo esse equilíbrio, porque você vai ter indivíduos que dependem dessa espécie, indivíduos que dependem do fato de predar essa espécie, e você vai ter indivíduos que dependem do fato de serem predados por essa espécie. Ah, tal grupo deixou de existir. Então, primeiramente, o grupo que ele usava para se alimentar vai se dar bem? Vai se dar bem no começo. Mas lembra da conversa que a gente teve na aula de ecologia. Toda superpopulação é ruim. Toda superpopulação vai levar à extinção daquele grupo. Toda, sem exceção nenhuma. Então, perder um grupo já afeta como um todo. Ok? Então, posso ter também um desequilíbrio aqui nesse meu sentidozinho. Um detalhe, esses meus impactos, eles podem ou não ser causados pelo homem. Como assim, professor? Bom, o homem, a gente acabou de ver o caso da espécie exótica, né? Nós trouxemos a espécie exótica, nós geramos o desequilíbrio ecológico. O homem, por algum motivo, ele causou a extinção do rinoceronte. Não só do rinoceronte, de vários outros animais. Beleza, então ó, ele causa esses impactos. Com a produção dos sons, beleza, ele causa também. Com a liberação de elementos químicos, ok, o homem causa impactos. Mas eu também posso ter impactos naturais. Por exemplo, não tem o que eu fazer quando acontece um terremoto. Simplesmente não tem. Não tem como eu controlar a erupção do vulcão. Ah, tampa o vulcão. Não é assim que funciona. Então eu também posso ter um desequilíbrio natural. Sempre quando eu estiver falando do homem como fator do desequilíbrio, eu vou chamar aquilo de poluição. Tá? Então, de uma forma geral, eu posso tratar a poluição como todo o impacto natural causado pelo homem. Tá? Poluição é uma coisa que vocês vão ver trilhões de definições, trilhões de classificações. Aí vai de vocês entenderem do jeito que vocês ficarem mais confortáveis. Eu gosto de tratar a poluição como todo o impacto ambiental causado pelo homem, porque eu acho que fica melhor para a gente. A poluição, ela é necessariamente de caráter humano. Tá? A poluição, ela é de caráter humano, isso que a gente precisa entender. E o homem, ele causa poluição em basicamente todos os níveis que a gente conhece do planeta. Porque o planeta ele é dividido em uma parte sólida, né, que é a nossa litosfera, aí eu vou entrar com o tio da geografia, né, com o Gil. Nós temos lá a litosfera, que é o conjunto da parte sólida do planeta. Nós vamos ter a hidrosfera, que é o conjunto das massas de água que nós temos no planeta.
E a gente vai ter a atmosfera, né, que é o conjunto de gases que tem aqui, formando o ar do nosso planeta. O homem consegue interferir em todos eles. Tá? Então agora a gente vai ver um pouquinho da poluição que o homem leva em cada um desses setores. Começando pela poluição da água. Tá? A poluição da água, que é o que mais está tendo destaque hoje em dia, né? É o que mais está sendo visto, principalmente nas provas. Como eu cheguei a comentar com vocês, ano passado caiu uma questão de eutrofização no Enem, né? Caiu uma questão da poluição do riozinho lá, com os peixinhos tudo morto. A Unesp também caiu bastante em cima da questão de eutrofização, é uma característica da Unesp, por sinal, principalmente na segunda fase, e um pouco mais nesse âmbito de desequilíbrios. E aí a gente vai ver 3 casos importantes, né, e que devem ser considerados a respeito de poluição da água. Um que eu acho que tem tudo para cair esse ano, e aí os outros 2 que já são fichinha. O primeiro deles é a eutrofização. Tá? Eutrofização de rios, eutrofização de lagos, eutrofização de massas d'água. Beleza. O que a gente precisa entender? Como que o homem ele vai interferir, como que o homem vai poluir a água? Ele vai poluir a água despejando coisas na água, tá? Jogando coisas na massa d'água. Essa é a principal forma de poluir. Tá? Então, nós vamos poluir massas de água a partir do momento que a gente despeja coisas. E aí, despejando coisas, eu falo como, por exemplo, lixo, resto de matéria orgânica, esgoto, cocô, exato, cocô. Tá? Então, tudo que eu despejar na água, essa água vai precisar interpretar. E nessa interpretação da água é o que pode gerar o problema. Olha só, na eutrofização, como que começa um processo de eutrofização de rios? Volta e meia a gente passa por um rio e esse rio está eutrofizado e às vezes a gente não percebe. Você vira e fala, nossa, ó, que água bonita, verdinha. Isso é um indicativo muito forte. Tá, isso é um Eu não indicativo. falo bonito, não. Eu falo que nojo, quanto louco. Não, mas tipo, você pega assim, um rio assim, você fala, porra, tá foda. Mas às vezes você vê um rio que tá no limite entre a água ser transparente e ter uma tonalidadezinha verde. E muita gente não entende que o Uhum. processo já está acontecendo ali. Fala, nossa, ó, Uhum. bonito. Não assim, mas fala, daorinha de ver. E aí, na verdade, esse rio está indo pro saco, né? Essa massa de água está indo pro saco. Como que começa a eutrofização? Bom, você acabou de falar que eu preciso despejar matéria ali, né? Exato, eu preciso despejar matéria. Só que a eutrofização vai ser quando eu despejo matéria biodegradável. Aqui é um ponto que, se o aluno tiver, a gente vai falar de duas poluições aquáticas que são muito importantes e que a única diferença vai se dar em o que eu jogo na água. Na eutrofização, eu estou jogando coisa biodegradável, ou seja, que os seres vivos conseguem quebrar, tá? Que os seres vivos conseguem assimilar. E aí você olha para mim e fala, bicho, você acabou de colocar ali, ó, desequilíbrio causado pelo excesso de nutrientes biodegradáveis, ou seja, você está jogando matéria na água que os seres vivos conseguem quebrar, né, que os seres vivos conseguem assimilar. Isso vai gerar um excesso de nutriente. Como que não é bom eu ter um excesso de nutriente no local? Aí que tá. Quebra o equilíbrio da natureza. Nada em Já excesso é bom. isso. Oi? Dizia minha avó já. Nada em excesso é bom. É isso que. Nada em... Exato, nada em excesso é bom. Nem nutriente, professor. Então, ó, comecei despejando matéria orgânica. Então, resto de esgoto. Tá? Vamos pegar, por exemplo, o resto de esgoto que saiu aqui nessa, que é o que está presente nessa imagem. Vamos lá, mano, cocô. Tá? Cocô. Cocô é matéria orgânica biodegradável. Beleza. Então começou a ter um derramamento de cocô aqui nesse meu tubinho, nesse meu caninho. Ok, o que vai acontecer? Bom,
os meus indivíduos que estão presentes nesse meu ecossistema, eles vão precisar assimilar essa minha matéria orgânica. E na assimilação dessa matéria orgânica, o que vai acontecer? Eu vou poder gerar alterações tanto bioquímicas quanto biológicas. A gente já vai entender como é que isso funciona. Eu vou mudar tanto a composição química dessa água, quanto a composição de seres vivos que vão estar aqui dentro. Tá? De que forma? Calma aí. Por enquanto, o que a gente tem que ter na cabeça? Eutrofização. Estou falando de matéria orgânica biodegradável e eu vou gerar um excesso de nutriente na água. Esse excesso de nutriente vai conseguir ser absorvido por todo mundo? Não. Esse é o problema. Se eu causasse um excesso de nutriente e todo mundo fosse beneficiado por esse excesso de nutrientes, aí seria uma maravilha. Eu não ia estar falando de um impacto tão grande. Mas esse excesso de nutrientes, ele é bom somente para um grupo. Na hora que você enche a água com matéria orgânica, quem vai se aproveitar da matéria orgânica? Quem é o primeiro grupo de indivíduos que utiliza matéria orgânica? Então, As bactérias? então, Sim, mas como eu estou falando da água, dentro do meu ciclo de energia, quem que começa a utilizar a matéria orgânica? Os primários. E as algas? Produtores, não é? Sim. Produtores pegam a matéria orgânica e transformam aquela matéria orgânica em energia. Então, ó, na hora que eu encho aqui esse meu rio, esse meu lago de matéria orgânica, eu vou estar favorecendo quem? Eu vou estar favorecendo o fitoplâncton. Vou estar favorecendo os produtores desse meu rio. Então, ó, na eutrofização eu vou ter uma sequência que ela é muito clara, cara. Eu vou ter essa minha matéria orgânica em excesso. Essa matéria orgânica em excesso vai gerar uma proliferação do fitoplâncton, né, das algas e das bactérias fotossintetizantes, que são o início da minha cadeia alimentar. E aí o que vai acontecer? Na hora que esses indivíduos começam a se proliferar fora do controle, começam a se proliferar em excesso, eles que ficam naturalmente na região da superfície da água, porque é onde bate mais luz, eles vão começar a impregnar a superfície daquela água, daquela minha massa d'água. Ok. O que isso vai causar? Bom, primeiro, um bloqueio da luz, né? A água na parte de baixo vai ficar escurecida. Então, ó, essa minha água vai ficar escurecida, a luz não vai passar tanto. Se a luz não passa tanto, algumas das algas não recebem mais luz. E aí essas algas vão fazer o quê? Vão morrer. Tá? Eu vou ter uma diminuição das algas que ficam em determinadas profundidades, que são tão importantes quanto as algas que ficam aqui em cima. Beleza. Vou ter então um boom de fitoplâncton. Esse boom de fitoplâncton vai começar a fazer com que as algas morram, né? Com que as algas profundas diminuam a população delas. Ok. Em contrapartida, conforme eu vou promovendo uma morte das algas, a alga faz fotossíntese. Então, ó, a quantidade de oxigênio vai diminuindo também. Se a quantidade de oxigênio vai diminuindo também, os seres vivos que dependem desse oxigênio vão para o saco. São os peixinhos. Tá, os peixinhos, os crustáceos, todo mundo que vive naquela água e depende do oxigênio, vai para a vala por quê? Porque os principais seres que produzem oxigênio também estão indo. Com isso, o que vai acontecer? Eu vou ter agora, além daquela matéria orgânica em excesso, eu vou ter mais matéria orgânica ainda proveniente da morte dos seres vivos que estavam naquela massa. Isso é bom para quem? Pô, matéria orgânica em excesso, quem decompõe a matéria orgânica? O derramamento de petróleo, ele também seria excesso de nutriente? Ou não? Aqui. A gente já vai falar, rapidão. Já vamos falar sobre derramamento de petróleo, mas não.
Tá? O derramamento de petróleo não é excesso de nutrientes. Ele vai dar ruim por um outro jeito. Rapidinho a gente já fala dele. Beleza? Ó, então, a eutrofização funciona assim. Você fornece muita matéria orgânica para a água. Na hora que você fornece essa matéria orgânica em excesso, você vai favorecer o fitoplâncton. Você tem uma proliferação excessiva do fitoplâncton. Essa proliferação excessiva vai fazer o quê? Aumentar a concentração de indivíduos na superfície da água e aí diminui a oxigenação que vai estar dentro da água, na profundidade aquática. Essa redução na oxigenação faz o quê? Faz com que os seres vivos venham a falecer. Como agora eu vou ter muito ser vivo morto, quem que precisa aparecer? Os decompositores. Eles precisam decompor essa alga e esses peixes que começaram a ser mortos. Beleza, professor. E aí o que vai acontecer? Eu vou ficar fazendo uma troca. Como assim você vai ficar fazendo uma troca, professor? Porque os seres vivos, ao fazer decomposição, eles liberam o quê? Oxigênio. Mas peraí, o oxigênio não acabou diminuindo? Acabou. Foi por isso que os seres vivos morreram? Foi. Mas aí, ó, quando os decompositores começam a decompor as algas e os seres aeróbicos, eles mandam oxigênio para quem? Para o fitoplâncton. Então eu vou continuar a proliferação do fitoplâncton. O fitoplâncton vai começar a mandar matéria orgânica direto para quem? Para o decompositor. E aí o decompositor decompõe, transforma em oxigênio que vai para o fitoplâncton, que pega esse oxigênio, cria matéria orgânica para o decompositor. Eu não tenho mais o meio do caminho que eram os seres vivos. Tá? Os seres vivos morreram graças à proliferação do fitoplâncton. Agora, nesse meu riacho, nessa minha massa d'água eutrofizada, eu vou ter quem? Muito fitoplâncton e muita bactéria decompositora. E os dois vão ficar jogando entre si. O fitoplâncton dá matéria orgânica para o decompositor, que dá oxigênio para o fitoplâncton, que dá matéria orgânica para o decompositor, que dá oxigênio para o fitoplâncton. Por isso que um lago eutrofizado é um lago problemático. Lá você só vai ter o quê? Fitoplâncton e bactérias e fungos que fazem decomposição. Os seres vivos que tentarem sobreviver nesse local não vão sobreviver por um tempo muito grande, não. Tá? Porque os nutrientes que antes estavam em excesso, eles passaram agora a ser controlados só por dois grupos. Aqui que entra o nosso principal problema. Certo? Beleza. Mas e agora, se eu jogar alguma coisa nessa minha massa d'água que ela não seja biodegradável? Aí eu vou para um outro problema que é a bioacumulação. Bioacumulação ela vai receber dois outros nomes, que ou pode ser também biomagnificação ou magnificação trófica. Trófica, bom, trófica. Onde que eu vi trófico na vida? Nível trófico, então guarda isso. Aqui na bioacumulação, eu vou causar o impacto jogando na água algo que não vai ser assimilado pelos seres vivos. O ser vivo, ele não vai conseguir quebrar aquilo. Como ele conseguia quebrar a matéria orgânica? Então calma aí. A dinâmica vai ser totalmente diferente. Se eu não estou promovendo, se eu não estou dando um excesso de matéria orgânica, eu já não vou ter mais a proliferação do fitoplâncton e eu não vou ter mais a eutrofização do rio. Eu não vou ter uma massa d'água com aquele aspecto esverdeado. Tanto que é muito difícil você fazer a leitura de uma massa d'água que tem esse processo de bioacumulação. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter um excesso de nutrientes que não são biodegradáveis. Tá bom. Esses nutrientes, eles vão ser absorvidos pelos animais. O que seria um nutriente não biodegradável? Um elemento químico. Por exemplo, um metal pesado. Cito um exemplo, professor, chumbo. Então, você vai lá, despeja
alguma coisa rica em chumbo naquela massa d'água. O chumbo, o fitoplâncton não vai conseguir quebrar, as algas não vão conseguir quebrar, então ele vai ficar na água. O peixe, como ele vive na água, ele vai acabar pegando um pouco desse chumbo. E ele vai ficar com esse chumbo no organismo dele. Tá? Falei o chumbo por quê? Porque o chumbo ele não vai conseguir matar o peixe. E aí, beleza, esse peixe vai ficar num lago cheio do elemento, os peixes desse lago vão começar a ter um nível de chumbo muito maior. E aí, quem vai se dar mal? A pessoa, o ser vivo que se alimentar dos seres vivos desse local. Porque as pessoas e os seres vivos que se alimentarem do pessoal da massa d'água bioacumulada, eles vão estar ingerindo o quê? Aquele elemento também. Então, por exemplo, o homem vai lá, despeja chumbo numa região. Despejou o chumbo, esse chumbo foi assimilado pelos seres vivos. Tá? Então agora eu vou ter os peixes daquele rio com chumbo dentro do organismo deles. O que acontece? Vai lá o pessoal, pesca. Na hora que ele pesca aquele peixe, leva o peixe para casa, faz lá um filezinho de peixe. Na hora que ele se alimenta do peixe, o que ele está ingerindo também? O chumbo que estava dentro do peixe. Aí você tem a bioacumulação. Porque ninguém vai comer um peixe só. Então você vai lá, você pesca 10 peixes. Você come 10 peixes. Os 10 peixes tinham chumbo. Então, quanto maior o nível trófico, maior uma quantidade daquele elemento vai ter no organismo. Como assim, professor? Ó, desse jeito aqui. Você tem lá o nível de contaminação de acordo com o nível trófico. Então, beleza. Isso daqui é o fitoplâncton, né? O fitoplâncton tem quase nada de contaminação, mas já vai ter uma quantidadezinha, tá? Do metal pesado que eu joguei. Na hora que o peixe vai lá, ele vai se alimentar de tanto fitoplâncton que a contaminação dele, ó, já vai ficar bem maior do que a contaminação que eu tinha aqui. Beleza. Na hora que o meu leão marinho, a minha foquinha, vai lá e se alimenta dos peixes, ela vai se alimentar de uma certa quantidade de peixe. Cada peixe tinha o quê? O metal pesado dentro dele. E aí, olha o nível de contaminação da foca depois dela ter aquela alimentação toda. A quantidade de metal nesse indivíduo vai ser bem maior do que nesses. E aí, por último, vem quem? Vem lá o urso polar, o ursinho da Coca-Cola e se alimenta da foca. Na hora que ele se alimenta da foca, ele está pegando o quê? A quantidade de metal que tinha em todo mundo antes. Então, por isso, ó, bioacumulação. Eu vou acumulando esse meu metal pesado conforme eu vou subindo na minha cadeia alimentar. Por isso, magnificação trófica. Eu vou aumentando a concentração conforme eu vou passando nos meus níveis tróficos. Se o homem for lá e se alimentar desse urso aqui, o nível de contaminação que chega no homem vai ser maior ainda. Vai chegar um momento que isso vai causar prejuízo para algum ser vivo, né? Essa foquinha, quando o nível de contaminação dela chegar no total, ela vai vir a falecer. E aí, se ela vier a falecer, quem se ferra também? O urso polar, que não vai ter mais o que comer. E aí vai ser bom para o peixe? Sim, até que a contaminação dele se eleve e ele também. Então, entenderam? Quando eu jogo matéria orgânica, que é biodegradável, a minha massa d'água vai para o caminho da eutrofização. Quando eu jogo a matéria orgânica, quando eu jogo matéria não biodegradável, ela vai sendo assimilada pelos organismos e vai ficando neles. Conforme a cadeia alimentar vai fluindo, a quantidade dessa minha matéria não biodegradável vai aumentando. E aí você vai fazendo o quê? Você vai intoxicando os animais. Tá? Você vai fazendo com que os animais fiquem tóxicos internamente. Ok? Então, o que muda de um para o outro? Vocês precisam analisar
o que foi colocado na água. O que foi colocado? Esgoto, dejeto, fertilizantes, NPK, tudo aquilo. Aí você já vai, bom, tudo isso é matéria orgânica, bioacumulação. Ah, aconteceu algum acidente e nós tivemos a contaminação da água por metais pesados. Opa, peraí, metal pesado não é orgânico, eu não degrado, aí você vai para o caminho da bioacumulação. Você vê o que foi jogado na água. Dependendo do que for jogado na água, você classifica como biodegradável ou não. Se for biodegradável, aquela massa d'água segue a eutrofização naquele espaço que a gente viu. Se não for biodegradável, a minha massa d'água segue o caminho da bioacumulação que a gente está vendo aqui. Ok? E por último, as manchas de petróleo. Tá? O problema de petróleo, que é uma coisa que eu acho que pode aparecer esse ano, porque ano passado a gente teve alguns episódios disso. Né? Então, não sei porquê, mas eu estou com um bom pressentimento sobre isso aparecer aqui nas provas esse ano. Vamos ver, né? É uma forma que eu tenho de poluir a água, óbvio. E aí o que vai acontecer? Você vai ter o derramamento de petróleo naquela minha massa d'água. Geralmente a gente está falando de massas marinhas, né? É difícil você ver um lago. Porque o petróleo, o problema dele é que ele precisa ser transportado, e aí transporta de um lugar para o outro via navio. Então isso acontece bem mais em porções marítimas. Beleza. O petróleo é derramado e aí ele entra em contato com a água. Qual que é o problema do petróleo entrar em contato com a água? Petróleo. Eu estou falando de um óleo, eu estou falando de uma gordura. Primeira aula do ano, a água reage com quase tudo, menos com gordura. Menos com gordura. Menos com gordura. A água não vai conseguir pegar e dissolver esse petróleo. Então, eu vou ter uma camada de água, e em cima dessa camada d'água, eu vou ter uma lâmina de petróleo. O que vai acontecer? Bom, essa lâmina de petróleo não vai permitir que a luz passe plenamente. Se a luz não passa plenamente, primeiro de tudo, eu vou ter uma diminuição da luminosidade. Se eu tenho a diminuição da luminosidade, isso prejudica algas. As algas não vão mais fazer tanta fotossíntese. Se não faz tanta fotossíntese, prejudica quem? Prejudica os peixes também. Ah, professor, então a mancha de petróleo eutrofiza? Não, ela não eutrofiza. Ela só vai prejudicar a quantidade dos indivíduos. Por quê? Porque literalmente você colocou um insufilme na água. Esse insufilme prejudica a população de algas, que prejudica a população de peixes e que vai prejudicar a população como um todo depois. Só que é diferente da eutrofização. Ninguém vai se aproveitar do petróleo. Tá? Ninguém vai se aproveitar. Aquele petróleo ele vai ser prejudicial para todo mundo. E um outro ponto que também é interessante, o petróleo pode ser prejudicial para quem? Para as aves. Principalmente nas regiões costeiras, a gente tem bastante ave que se alimenta dos seres vivos marinhos, né? Que vão lá e fazem o mergulho para pegar o peixe. Mergulha, sai com o peixezinho na boca. Se a ave tentar fazer isso numa região que tem o derramamento de petróleo, ela vai se dar mal. Porque vocês já pararam para se perguntar como que a ave consegue mergulhar e sair suave? A ave não sai molhada, cara. Por quê? Porque nas aves a gente vai ter umas glândulas específicas que vão produzir como se fosse uma cera. Quando a gente falar de aves, eu vou retomar isso. Mas, enfim, as glândulas uropigianas, elas vão, como que eu posso dizer isso? Elas vão besuntar a ave. A ave vai ficar lá toda besuntada, toda coberta dessa cera. Quando ela mergulha na água, o que acontece? Essa cera faz com que a ave não fique molhada. Porque se a ave ficar molhada, ela fica mais pesada e não consegue voar. Beleza. Só que a cera da glândula uropigiana, ela reage com o petróleo.
Então, o petróleo tira toda essa cera, a ave que fez o mergulho vai sair toda molhada, não vai conseguir voar. Então, isso também pode causar um prejuízo para os seres voadores. Tá? Não somente um prejuízo para o pessoal que está dentro da água. Tá? E aí as manchas de petróleo, né, que a gente teve um problema fodido disso ano passado. Além do mais, né, o petróleo fica, né? O petróleo gruda nos seres vivos. E aí é muito difícil de ser retirado. Beleza, Felipe? Você falou da manchinha de petróleo? Beleza, senhor, já entendi. Ok. Amanhã a gente continua esse assunto falando da poluição do ar. Tá, aí a gente vai falar de efeito estufa, vai falar de inversão térmica, vai falar de chuva ácida, vai falar de tudo aquelas coisas. Beleza? People. Beleza, mesmo. Beleza. Um beijo para vocês. A gente se vê amanhã. Um beijo, Bye, bye. professor. Beijo, gente. Tchau, tchau. Em Em teste. Ok. A natureza, ela é naturalmente equilibrada, tá? Então nós nunca vamos ter excesso ou falta de nada, a não ser que ocorra alguma coisa. E essa ocorrência, né? Isso que faz com que você perca o equilíbrio natural é o que a gente chama de impacto, né? O que a gente chama de impacto ambiental ou o que a gente chama de desequilíbrio. Esse impacto pode ou não ter ação do homem, tá? Então, óbvio que o homem vai ser um fator para isso, nós somos um fator para quase tudo de ruim que pode acontecer no planeta, mas também existem impactos que são de causa natural, como eu falei, não existe como você controlar um terremoto, um tsunami, a erupção de um vulcão. Mas o homem também ele faz sua parte, né? O homem ele também bota lá seu carimbo nos impactos ambientais assim com um louvor impressionante. E aí a gente focou um pouquinho mais, né, nos impactos antrópicos, porque vai aparecer isso para vocês, né? Como eu falei, não é uma questão de esse tema tem uma grande chance. Não, o Enem ele vai perguntar isso para vocês, tá? Vai ter pelo menos uma pergunta da prova do Enem que vai trazer um exercício com a temática do homem influenciando o ambiente. Vocês vão fazer questões na Unesp também que vão um pouco para esse sentido. E aí, dentro dos impactos antrópicos, né, a gente dividiu esses impactos em impactos da água, né, poluição de massas de água, que foi o que a gente falou ontem, e hoje a gente vai falar das poluições que a gente pode fazer no arzinho aqui na nossa atmosfera. Passando rapidinho sobre a eutrofização, sobre a poluição que o homem faz na água, a gente tem a eutrofização e a bioacumulação de mais importantes. Eu citei também a questão do petróleo, mas sabendo a eutrofização e a bioacumulação, maravilhoso para nós. Como que o homem polui a água? O homem polui a água depositando materiais na água, né? Jogando coisas na água. E aí, dependendo do que eu for jogar na água, essa minha massa d'água vai tomar um rumo de poluição diferente. Se eu fizer a deposição de matéria orgânica biodegradável, eu vou para o caminho da eutrofização. Então, se eu jogar, por exemplo, resto de alimento, dejeto, se eu jogar esgoto, tá? Se eu tiver uma deposição de esgoto ali, tudo isso vai aumentar a matéria orgânica daquela minha região, daquela minha massa d'água, e isso vai iniciar o processo da eutrofização, né? O que vai acontecer na eutrofização? Essa matéria orgânica vai fazer com que o fitoplâncton se prolifere. O fitoplâncton que fica na camada de cima da água, né, o que a gente chama da lâmina de água, mais próximo da superfície, eles vão começar a se proliferar, vão tomar conta da superfície daquela minha massa d'água, e aí vão acontecer várias coisas, né? Por exemplo, o pessoal que não fica na superfície, que fica numa profundidade pouco mais baixa, eles vão ter o quê? Uma queda na luminosidade. Se tiver a queda na luminosidade, isso vai trazer um prejuízo para quem? Para as algas que fazem a fotossíntese marinha. E aí eu vou ter uma queda
na quantidade de oxigênio, né, na concentração de oxigênio daquela minha massa d'água. Essa queda na concentração de oxigênio vai promover uma mortandade dos seres aeróbicos, né, os peixes, os artrópodes marinhos que vivem naquela região. Morrendo os seres vivos aeróbicos, quem vai se esbanjar agora são os decompositores, né? Porque vai ter matéria orgânica de sobra. Então, as bactérias e os fungos decompositores da água vão se aproveitar dessa mortandade, desse excesso de matéria para eles decomporem, vão elevar a sua taxa de decomposição e aí vai ficar naquela troca, né? Só vão ficar jogando quem? Fitoplâncton e decompositores. O fitoplâncton dá matéria para os decompositores fazem a decomposição, fornecem nutrientes para o fitoplâncton. E aí meio que fica só os dois jogando, só os dois trocando figurinha, enquanto que praticamente todos os outros indivíduos daquela massa vão para o saco. E falamos da bioacumulação ou da magnificação trófica, que agora é quando eu vou fazer um depósito, quando eu vou jogar naquela minha massa d'água matéria que não é biodegradável, tá? Ou seja, matéria que o ser vivo não vai conseguir quebrar e utilizar em prol dele. Quando ele não consegue quebrar e utilizar em prol dele, ele vai bioacumular. Aqui a gente vê bastante na questão de metais pesados, como eu comentei ontem. Você tem um depósito de metal pesado naquela água, muito provavelmente proveniente de indústrias e tudo mais, aquele metal pesado, nenhum organismo vai conseguir quebrar aquele metal. Não, mas ele vai começar a se acumular nos tecidos do ser vivo. Então vai começar a se acumular no tecido do peixe, vai começar a se acumular nos tecidos dos artrópodes, e o metal ele vai ser incorporado na cadeia alimentar, né? Ele vai sendo incorporado na cadeia alimentar e conforme eu vou aumentando o meu nível trófico, vai aumentando o quê? A quantidade daquele metal que eu coloquei na água. Então a gente muitas vezes pensa que despejar coisa na água não vai voltar para nós, mas vai, né? Volta sim. Ah, eu vou despejar aqui nesse laguinho perto da cidade onde eu moro que não vai dar nada não. Beleza. Aí dali 2 dias vai o pessoal que pesca, tiram os peixinhos daquele lago, vende o peixe na feira, você vai na feira, pega o peixe que o cara tirou e aí você recebe aquele metal de novo que você descartou antes. Tá bom. Falamos um pouquinho também da problemática da mancha de petróleo, né? Quando você tem derramamento de petróleo em massas d'água, principalmente massas oceânicas, causa o problema porque o petróleo não reage com a água, não vai ser dissolvido pela água, e aí eu vou literalmente ter o quê? Uma lâmina de petróleo em cima da lâmina de água. Isso vai prejudicar a incidência de luz, vai prejudicar a taxa de fotossíntese, vai prejudicar a oxigenação. E isso pode levar a alguns problemas para os seres vivos daquele local. Por que a mancha de petróleo ela não é uma problemática ambiental a ponto de você, por exemplo, diminuir a quantidade de seres vivos? Porque eu estou falando do oceano. Né? Então, o barril de petróleo derramar no oceano não é um problema tão grande assim, não vai diminuir a população de peixes. Não. Tá? Por quê? O oceano é gigantesco. Mas imagina que algum animal, uma tartaruga, uma ave, o próprio peixe, eles estejam nadando e passem por esse óleo. Passem por esse petróleo. Aí eles vão ficar com o corpo revestido de petróleo. E aí isso pode causar também para eles alguns problemas. Mas assim, o petróleo, ele não vai ter a capacidade de fazer com aquela massa d'água a mesma coisa que a eutrofização faz. Né? Ah, derramou petróleo no oceano, vai tornar o oceano inabitável? Não vai. Então vai causar prejuízos para quem estiver naquela proximidade, mas contornável. Tá? Professor, Contornável, a gente não precisa ficar derramando a porra do petróleo todo ano, né? Igual a gente está fazendo. Oi. mas, por exemplo, esse derramamento de petróleo pode alterar a cadeia alimentar em algum momento?
Por exemplo, porque ele não vai no mar inteiro, né? Como você falou, não tem como. Mas, por exemplo, se uma determinada região em que ele se localizar, ele pode acabar causando, tipo, como posso falar? Uma mudança na cadeia, por causa que ele mexeu com determinada habitante da região? Pode. Só que aí entra lá a dependência, né? Vai depender do quanto de petróleo você está falando, vai depender da área também daquela região que você está analisando, mas poder pode. Tem toda a capacidade, sim. Tem como. Entendi, obrigado. Beleza? Hoje, então, a gente vai para a poluição da atmosfera. Então, nós vamos falar do homem fazendo caquinha no ar. Tá no ar que poder. A atmosfera, ela é o quê? Ela é o conjunto de gases que tem na superfície do planeta. Tá? E esse conjunto de gases é importante para quê? Pô, ele é importante porque a atmosfera, ela vai permitir a vida. Vocês veem desde lá do 6º ano a composição da atmosfera. Ela é o quê? Nitrogênio, N2, hidrogênio, oxigênio, metano, vapor d'água. Essa é a nossa atmosfera básica. 99% da atmosfera são esses gases aí. O que vai acontecer? Como que eu posso fazer uma poluição atmosférica? A poluição atmosférica ela vai acontecer quando eu mudo a concentração desses gases. Tá? Quando eu mudo a concentração de gases que eu tiver ao meu redor. Essa mudança na concentração de gases vai poder trazer para mim problemas sérios. Duas das poluições atmosféricas são as mais batata também para nós. Não é novidade para ninguém, a gente está ouvindo falar disso já tem um tempo, a gente deve estar até meio que com o saco cheio. Que são o efeito estufa, né, ou o agravamento do efeito estufa, e a nossa questão da problemática da camada de ozônio. Então, vamos aqui dar nome aos bois e vamos falar um pouquinho sobre essas duas poluições. No final a gente vai bater um papo também sobre chuva ácida. Se bem que a chuva ácida fica um pouquinho mais para a questão da química, né? Só que como a gente trabalha com a interdisciplinaridade que o Enem pode mandar para nós, a gente fala sobre isso também. Seguinte, efeito estufa. O efeito estufa, ele é um tema importante, ele é um tema muito importante. E a gente precisa ser muito honesto na hora que a gente vai falar sobre o efeito estufa. Porque vende-se o efeito estufa como algo muito ruim, como algo muito mal. E isso também não é correto da nossa parte. Ah, professor, você está falando que o efeito estufa é bom, que o efeito estufa é importante? Tô. Por quê? Ele é bom, ele é importante. A Terra precisa ter um efeito estufa. E o efeito estufa, ele é natural. Professor, você está falando para mim que o efeito estufa é natural, por que você está colocando ele numa aula de impacto ambiental? Por que você está colocando ele numa aula de poluição? Se ele é natural da Terra, o fato do efeito estufa existir não quer dizer que o homem causou desequilíbrio nenhum. Aí que está o parênteses que eu quero pôr para vocês. A nossa problemática aqui, ela não deve ser com relação ao fato da Terra possuir o efeito estufa. Não, a gente tem que dar graças a Deus que a Terra possui um efeito estufa. A problemática é o homem agravar esse efeito estufa. Tá? A nossa problemática aqui é que o homem ele está fazendo com que esse efeito estufa seja mais severo do que ele precisava ser. Aqui que está o nosso problema. De uma forma geral, tá? De uma forma básica. O que a gente entende como o efeito estufa do planeta? O que é uma estufa? Bom, a estufa é algo que retém calor. Né? Então a gente faz lá a estufa de plantas, geralmente, né? E aí o que é a estufa de planta? Você coloca lá um monte de planta, coloca essas plantas dentro de uma estrutura. Essa estrutura geralmente ela é transparente, não é? Então essa estrutura transparente faz o quê? Ela permite que a luz passe, ou seja, que a luz chegue nas plantas. A luz que passa, chega nas plantas, vira o quê? Vira fotossíntese. Beleza. Só que vocês viram em física a questão da onda, né? O que é uma onda para física? A onda é aquela parada que transporta energia sem transportar matéria. Então, uma parte da energia que chega na estufa, a planta usa para fazer fotossíntese, suave, tranquilona, relaxada.
e uma outra parte ela dissipa como? Calor. Beleza, essa parte que ela dissipou como calor vai subir e na hora que ela chegar no teto daquela minha estrutura, o calor não vai conseguir passar. Então, olha só, a estufa permite a passagem da luz. Essa luz, uma parte dela é convertida em calor, só que o calor não consegue sair da estufa. A Terra, ela é uma estufa gigante. Ela vai pegar a energia do Sol, vai permitir que a luminosidade do Sol passe, atinja a minha superfície, e aí uma parte desse calor que deveria voltar para o espaço, a Terra vai reter. Vai falar, viu, fica aqui comigo. Isso é importante por quê, professor? Isso faz com que a gente não tenha uma variação térmica muito grande. Quais lugares você tem um efeito estufa um pouco mais fracos? Deserto. Tá? No deserto, graças à composição do deserto, a questão da areia e tudo mais, aí a gente pode entrar em calor específico e o caramba. No deserto, de dia, faz 50 graus positivo. À noite, no deserto, faz menos 5, menos 10. Essa variação não seria favorável para a vida do jeito que a gente conhece. Tá? Porque poucos os seres vivos eles conseguiriam se adaptar a essa variação diária de coisas. 50 para menos 10, 50 para menos 10, 50 para menos 10. O efeito estufa ele faz com que, na grande maioria das regiões, essa minha variação de temperatura não seja tão acentuada. Porque o calor que eu fico recebendo durante o dia, uma parte a minha atmosfera pega. Então, na hora que o sol se põe, aquela região que deveria ir de, por exemplo, 30 graus para 5 graus, quando escurece, ela vai de 30 graus para 22. Vai de 30 graus para 20. Então, eu dou uma amenizada na variação térmica para meio que tentar manter uma temperatura parecida, né? Uma temperatura, vamos dizer assim, dentro da mesma faixa o tempo todo. Ok? Então, esse efeito a Terra faz. A atmosfera terrestre consegue fazer isso para mim e ainda bem que isso acontece. O problema é o quê? É o agravamento disso. Agora, a minha atmosfera está retendo mais calor do que ela precisava reter. Eu estou fazendo uma super estufa enquanto eu só precisava de uma estufa suave. O homem ele está liberando gases na atmosfera que estão retendo o calor num nível que não precisava. Estão retendo o calor num nível muito acima do que necessitaria. Como que o homem está fazendo isso? A gente já vai ver. Ele está liberando alguns gases na atmosfera. O agravamento, então, vai ser uma retenção exagerada, e aí principalmente da radiação infravermelha. A radiação infravermelha é o que leva boa parte do calor na onda de luz que chega para nós. Então, essa radiação vai ficar presa, não vai voltar ao tanto que deveria para o espaço. Isso faz com que eu tenha uma elevação da temperatura global, uma elevação da temperatura a nível planetário. E aí, essa elevação da temperatura causa os impactos que a gente vê, por exemplo, na televisão. O gelo das calotas polares está derretendo. Se o gelo da calota polar derreter, você vai ter um aumento no nível dos mares. E isso também já é falado, né? O nível dos oceanos já subiu quase 3 metros. Isso é bom, professor? Por que eu devo me preocupar com isso? Porque se todo o gelo derreter e todo o oceano aumentar uma determinada quantidade, muita parte de terra vai por água abaixo. Né? Você pega lá os Países Baixos, como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, eles literalmente têm barreiras para o oceano não inundar as cidades. Então, eles já precisavam dessa barreira no nível normal. Agora que o nível do mar está aumentando, você pega, por exemplo, regiões de ilhas. Daqui a pouco essas ilhas também vão estar sobre a água. Veneza, que todo mundo acha bonito. Se o nível do mar aumentar mais um pouco, não vai sobrar nada de Veneza.
certo? E aí quem vai acabar tendo esse prejuízo são os animais terrestres como um todo, tá? Um outro Mas, ponto... professor, Oi. esse aumento do mar, você falou, é que você só citou os países mais ao norte, né? Sim. Tipo, teria naquela região ou ao sul, como América Latina também? Não, América Teria um Latina aumento também. É que lá também? você tem as regiões de terra um pouco mais baixas, não com uma altitude muito elevada. Agora, se você pegar aqui na região sul, é difícil você ter um local, vamos pegar aqui o nosso continente, América do Sul. É difícil você ter um local com um nível muito baixo. Nível muito baixo. Você pega aqui, por exemplo, Marília. Nós estamos a 700 metros do nível do mar. Então, para alguma coisa conseguir chegar em Marília, o nível do oceano deveria subir 800 metros. Subiu 3. Aqui na América do Sul é um pouquinho mais difícil. Então, por exemplo, é virtualmente impossível que o aumento do oceano leve a um prejuízo de 100% da parte terrestre do planeta. Por quê? Você pega, por exemplo, você tem, sei lá, La Paz, na Bolívia, que é 4.000 metros. Ou seja, você tem que subir 4 quilômetros para chegar em La Paz. Ali, esse aumento do nível, graças ao agravamento, não vai pegar. Você pode derreter todo o gelo que existe no planeta, que não vai. Mas eu vou ter um prejuízo de umas áreas que são bem consideráveis. Cara. Bem consideráveis. Quase todas as cidades praianas iam para o saco. E aí a gente vai depender do quê? Da altura da serra que tem que subir para voltar. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. E aí, né? Como que o homem está prejudicando esse efeito estufa? O que o homem está fazendo? Qual que é o papel que o homem está tendo para realizar todo esse agravamento? Ele está liberando gases que são chaves. Tá? Como assim gases que são chaves? São gases que eles reagem muito bem com a radiação infravermelha. Reagem com a radiação ultravioleta, não deixando que ela passe por eles. Como, por exemplo, o dióxido de carbono, CO2. O CO2 ele é um gás que já está presente na atmosfera? Sim, porque é o gás que eu mando embora quando eu faço a minha respiração. Então, ó, pronto, mandei CO2 na atmosfera. Ah, contribuiu com o efeito estufa? Então, tem uma parte de CO2 que seria normal. Mas, graças à queima dos combustíveis, que é algo não natural, algo que não acontece normalmente na natureza, e as queimadas provocadas pelo homem, a concentração de CO2 no meu ar está aumentando muito. Então, quando a luz do sol bate, boa parte do calor que deveria voltar para o espaço fica abraçado com o gás carbônico. O gás carbônico não vai lá e deixa passar. Um detalhe, existem queimadas que são naturais. Tá? E isso também não adianta a gente falar que não tem. Você pega algumas regiões onde é quase como se fosse um mecanismo natural, em algum ponto aquela região pega fogo. As plantas começam a liberar substâncias que são inflamáveis. E aí você tem lá uma queimada da região. O problema é que, além dessas queimadas naturais, o homem também está provocando queimadas. E aí as queimadas provocadas pelo homem aumentam o nível do dióxido de carbono. E aí ele pega boa parte dessa radiação. Além do dióxido de carbono, nós vamos ter o dióxido de nitrogênio, né, o NO2. O NO2 ele é um produto muito forte do uso industrial. Tá? Então, quase todas as indústrias que a gente vê com a chaminézinha ligada estão mandando CO2 e NO2 para a atmosfera. E também o uso de fertilizantes. Né? Os fertilizantes que hoje em dia estão basicamente regando a indústria, principalmente agrícola, tem como subproduto da sua liberação o dióxido de nitrogênio, que também retém um pouquinho dessa radiação. A gente vai ter o metano,
né, o metano CH4, proveniente de quê? Agropecuária, metano é o gado peido, então o peido da vaca libera o metano. E além disso, para não falar só da agropecuária, nós também vamos ter uma liberação de metano em lixões. Cuidado, lixão, ele é aquela região onde você tem o descarte incorreto do lixo. Então, nossa, pô, minha cidade é maravilhosa, tem coleta de lixo, o caminhão do lixo passa aqui todo dia, 2h30 da tarde. A gente tem que se preocupar com para onde esse lixo vai ser levado. Se ele só for levado para uma zona afastada da cidade, mas aí o caminhão ligar a rampa e simplesmente despejar aquele lixo boa para nós, aí a gente não vai estar ajudando em nada, né? O lixão que fica a céu aberto, aquele resíduo que fica a céu aberto, ele vai liberar o chorume. E aí, um dos componentes do chorume é o metano. E aí, esse metano vai para a atmosfera também e retém um pouquinho desse calor. Show? E por último, mais impressionante, o vapor d'água. Professor, você está falando que o vapor de água é um gás estufa? Sim. O vapor d'água retém calor pra caramba, velho. Vapor d'água retém calor pra caramba. Agora eu vou conversar com física de novo. Vocês viram os calores específicos da água, né? Então, a água, ela suporta uma variação de temperatura muito grande. A água, ela consegue absorver bastante calor. Então, se eu tiver mais moléculas de água no estado gasoso, elas também vão conseguir pegar esse calorzinho e manter aqui comigo, tá? Então, um excesso de evaporação também contribui para esse meu aumento do efeito estufa. Aqui é o que nós estamos cansados de ver, né? Como que esse efeito vai funcionar? O normal seria o quê? O meu sun, o meu sol. Ele vai mandar as ondas para cá, vai mandar a radiação, e aí a onda que sai do sol, luz branca, né? Você tem todo aquele espectro da luz branca. Essa radiação vai atingir a superfície, a gente vai utilizar ela até não poder mais, né? A vida depende disso daqui acontecer. Mas uma parte dessa radiação, ela vai ser refletida. Reflexão de onda, né? Reflexão de onda, beleza. E o que vai acontecer? Ela deveria ser refletida e voltar para o espaço. Uma parte desse calor aqui deveria ser refletido e voltar para o espaço. Se eu tiver uma camada atmosférica rica em gases estufa, o que vai acontecer com essa ondinha que deveria ir para o espaço? Ela vai bater aqui e ser refletida de volta para o planeta. E ela vai ficar sendo refletida entre o planeta e a atmosfera. Então o calor não vai sair de fato. O calor vai ficar retido nesse ponto e eu vou ter a formação de uma estufa muito mais forte do que eu precisaria. Tá? Esse é o problema do agravamento do efeito estufa. Se eu tiver uma quantidade normal de gases estufa na atmosfera, a parte do calor que deveria sair vai embora, volta para o espaço. Como a gente está aumentando esses gases estufa, cada vez mais esse calor que deveria voltar para o espaço está batendo e sendo refletido de volta para nós. Beleza? Vai acabar a reunião. O link é o mesmo, tá? Mesma coisinha para nós. Record. E basicamente desmistificamos aqui o efeito estufa, né? A gente só precisa agora tomar cuidado com a emissão desses gases, né? Principalmente o gás carbônico, tá? Principalmente, perdão, o dióxido de carbono. Isso é algo que as convenções de meio ambiente vêm falando desde sempre, tá? A gente teve, por exemplo, o protocolo de Kyoto, que veio, isso vocês veem em geografia, né? O protocolo de Kyoto veio para tentar dar uma maneirada na emissão de gás carbônico que os países têm que fazer. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, que é de longe o maior emissor de gás carbônico do mundo. Só os Estados Unidos, eles emitem cerca de 25% do CO2 do planeta. Porra, isso é um quarto, velho. Então, foram feitos protocolos desde que essa problemática veio à tona, por mais que a gente ache isso não é uma coisa recente.
A gente fala disso desde o século passado, né? Desde 1900 e Guaranazinho com rolha. E é um dilema muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que tem toda essa problemática ambiental, os países eles querem também ter avanços tecnológicos, tudo mais, querem ganhar dinheiro, só que vai chegar um momento que vai acabar não compensando, né? Você vai ter esse avanço às custas de algo que vai trazer muito mais malefício do que o benefício que você vai ter emitindo CO2 da forma que você bem imagina, tá? Existe, por exemplo, o sequestro de carbono, né? Existe a pegada de carbono. Para vocês terem ideia, CO2 começou a ser vendido. Como assim, professor? Sim. Os Estados Unidos, que produzem muito desse CO2, eles chegavam em países onde a produção de gás carbônico era muito baixa e comprava o direito de emitir o resto de gás carbônico que aquele país não emitia. Então chegava em, por exemplo, um país pequenininho, sei lá, da África, que quase não vai ter emissão de carbono. Pagava para aquele país vendia para os Estados Unidos o direito dos Estados Unidos produzirem mais CO2. Isso acontece, carbono virou uma moeda, gás carbônico virou uma moeda, infelizmente. Esse tipo de coisa acontece. Bom, é o único jeito que eu posso prejudicar, o único prejuízo que eu posso ter da atmosfera? Não é. Tá? Eu também posso ter um prejuízo de acordo com a camada de ozônio. Eu não entendi porque eu coloquei para dar aquele efeitozinho de aparecer, mas não está aparecendo. Mas enfim, vamos ter aqui a destruição da camada de ozônio. Isso já foi um problema ambiental. Tá? A destruição da camada de ozônio, ela foi um problema antigamente. Por que a gente ainda trata isso? Porque foi um belo de um problema. Isso é algo que a gente precisa ficar atento. E assim, foi um problema que eu vou dizer entre aspas que ele foi resolvido, mas não por completo. Ele está sendo resolvido com o tempo. E aí no próximo slide eu vou mostrar isso aqui para vocês. Beleza. Professor, o que é o ozônio? O ozônio é o O3. Se vocês forem lá na aulinha de química, se você lembrar aqui do que o tio Ivan falou, o oxigênio, ele é da família 6A, né? Da família do oxigênio. Então, ele tem 6 elétrons. Para ficar estável, ele precisa de 2. Então, olha só, se eu ligar um oxigênio com o outro, os dois vão lá fazendo ligações covalentes, forma a molécula de O2 e ambos estão estáveis. Ok. Qual que é o problema? Conforme o problema não, né? O que acontece? Conforme foi tendo muito oxigênio na minha atmosfera, produzido pela fotossíntese e tudo mais, esse oxigênio ele foi começando a subir. Ele foi começando a subir nos meus níveis atmosféricos. Até que ele chegou num ponto, numa determinada altitude, que esse oxigênio ele começou a receber muita energia da onda solar. Então ele começou a receber muita energia do Sol e essa energia que o oxigênio recebe faz com que ele consiga ter uma terceira ligação. Então faz com que aquele O2 veja um oxigênio solto e vira e fala, bicho, eu vou fazer aqui 2 ligações dativas para ajudar você. E aí você tem a formação da minha moléculazinha de O3. Isso somente em quê? Somente em elevadas altitudes. Tá? Somente a partir de 12 quilômetros acima da superfície. Tá? Então, graças a um excesso de energia, eu vou ter a formação do ozônio lá em cima. Por que isso é bom? Porque o ozônio ele vai reter a radiação ultravioleta do Sol. Espera aí, você já falou de radiação no outro. Toma cuidado. Aqui é um outro ponto-chave que se a gente pega, às vezes, um exercício e não sabe de qual impacto está falando, a gente pode ter 2 palavrinhas-chave que vai me dizer o que é. Se eu falar de infravermelho, aquela minha questão está trazendo a temática do efeito estufa. Por quê? Vai falar de calor. O infravermelho é a parte da onda que tem a energia do calor. Se estiver falando de ultravioleta, aquele meu exercício vai estar trazendo a problemática da camada de ozônio. Tá?
O infravermelho traz o calor para mim, o ultravioleta traz o quê? Traz o câncer, traz a mutação. Então, aquela camada de ozônio, aquele ozônio que foi formado e está lá em cima, ele vai fazer o quê? Ele vai impedir que a radiação ultravioleta do Sol passe, que a radiação ultravioleta do Sol atinja a superfície da Terra. Se impede que a radiação ultravioleta atinja a superfície, ela não vai incidir aonde? Nos seres vivos. Não vai incidir no ser vivo, não vai incidir no homem. E aí você não vai ter o quê? As mutações geradas por esse excesso de radiação. Você pode virar para mim e falar o seguinte, professor, eu já estudei um pouquinho essa parte e eu estou ligado que existem 3 radiações, né? Você tem o UVA, o UVB e o UVC. Sim. O principal deles, o que tem mais possibilidade de malefício é o UVC. E o ozônio praticamente não permite a passagem de UVC. O UVA passa um pouquinho, o UVB passa um pouquinho também. Mas o UVC fica quase que totalmente retido na camada de ozônio e ele seria o gás mais prejudicial de todos. Então, olha só, eu tenho aqui uma função do ozônio com uma importância considerável, não é? Hoje em dia a gente nós precisamos reforçar um pouco a nossa proteção à ultravioleta. Então, nós vamos lá para a praia, você pega o protetor solar, você tem a radiação. Você tem para qual UV que ele é recomendado, qual UV que ele consegue impedir, qual UV que ele consegue bloquear. Ok? O ozônio é o protetor solar da Terra. E o que aconteceu? Chegou um momento onde o homem começou a produzir, através da indústria, compostos chamados CFC. Professor, CFC é aquilo que a gente faz na autoescola, né? Curso de formação de condutor. Não. CFC são clorofluorcarbonetos. Ou seja, são elementos baseados em cloro, em flúor e no carbono, no gás carbônico. Esse CFC estava muito presente em aerosol. Então, sabe, desodorantezinho, aquele desodorante aerosol que a gente compra até hoje. O CFC, ele é importante porque na hora que a gente aperta o aerosol, a tendência é que aquele gás se expanda. E o CFC fazia isso daí. Tá? Ele era responsável por dar para aquele meu aerosol a expansão que ele precisava. Mas quando o CFC era liberado na atmosfera, então quando eu apertava o aerosol, uma parte do CFC ia embora no ar. Na hora que esse CFC chegava na camada de ozônio, o que ele fazia? Ele quebrava o ozônio no meio. Ele retirava um desses oxigênios. E aí, se ele retira um oxigênio, deixa de CO3 passa a CO2. E o O2 ele não consegue reter a radiação ultravioleta. Se ele não retém a radiação ultravioleta, o que acontece? Passa tudo. Passa o VA, passa o VB, passa o VC. Então, eu estou minando o meu protetor solar natural. Essa foi a problemática da destruição da camada de ozônio. Quando perceberam isso, óbvio, já era um pouquinho tarde. O CFC já tinha afinado a minha camada de ozônio em vários pontos críticos do planeta. Então, vários pontos ao redor do globo já tinham uma camada de ozônio muito fina, que quase já não estava mais conseguindo reter radiação nenhuma, e o CFC foi banido. Tá? Já tem um tempo, o CFC ele é proibido de ser produzido. Eles desenvolveram uma outra forma de ter os aerosóis e tudo mais, que não seja baseado nos clorofluorcarbonetos. E aí, esse meu problema foi contornado. Tá? A destruição da camada de ozônio, ela conseguiu ser contornada, ela parou. Vão existir alguns pontos onde essa camada foi muito danificada e ela ainda está se recuperando. Vão. Mas pelo menos eu não estou tendo mais a destruição da camada. Né? Eu já não estou mais mandando o CFC para a atmosfera a ponto de eu ter uma regressão ainda maior da minha camada de ozônio. Tá? Então, de um modo geral, olha como é que funciona. A camada de ozônio ela vai reter uma boa parte de todas essas radiações, impedindo que elas cheguem para a Terra.
Vai ter um lugar na Antártida que nós literalmente tivemos um buraco, tá? Um buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio, em alguns pontos dessa região ali, ela não existe. Tá? Ela foi completamente minada e nós não temos proteção nenhuma. Você vira e fala, caralho, que sorte que isso aconteceu justamente onde não tem gente, né? Cara, isso foi uma sorte, tá? Isso foi uma cagada imensa da humanidade, esse buraco ter aparecido ali. O ponto bom foi que a partir do momento que foi proibido o CFC, parou-se a emissão de CFC, as regiões da camada que tinham afinado muito conseguiram se recuperar e o buraco da camada de ozônio aqui na Antártida ele também está diminuindo. Se você pegar nessa própria foto, ó, você tem o buraco hoje em dia, né, ou melhor, quando essa foto foi colocada, comparando com o tamanho que ele tinha em 94, que foi o ápice. 94 foi quando o CFC foi banido. Então, ó, o buraco ele está tendo uma regressão considerável. Tá? E aqui, mais atualmente ainda, a gente tem uma comparação dos últimos anos. Né? Essa comparação é uma comparação ótima, cara. É uma comparação que deixa a gente bastante otimista, porque ano passado, em 2019, foi o menor tamanho já registrado para o buraco da camada de ozônio da Antártida. Então, isso indica uma excelente recuperação, pelo menos desse impacto que a Terra sofreu. De novo, não sofre mais? Não sofre mais. A gente não tem mais destruição da camada. Já teve. Agora a gente tem a recuperação da camada de ozônio. Tá? Mas volta e meia o vestibular ainda gosta de trazer essa temática, muito provavelmente para lembrar a gente, né? Tipo, bicho, não faz isso de novo, não. Pelo amor de Deus, porque senão quem vai se ferrar somos nós. Tá? A gente não aguentaria a radiação total que o Sol manda, isso é fato. Nossa célula não aguenta essa radiação. A gente ia começar a desenvolver mutações e aí, né, X-Men, basicamente, ia acontecer conosco. Por último, a chuva ácida, né? Rapidinho, só para a gente falar, a chuva ácida é bem simples. O nome já vai dizer muita coisa, né? Chuva ácida, eu vou estar chovendo ácido? Não necessariamente. Antes de mais nada, é o seguinte. A chuva normal, ela já tem um pH levemente ácido. Por quê? Junto com a chuva, a gente vai pegar alguns gases da atmosfera, como, por exemplo, o gás carbônico que a gente manda da respiração. Esse gás carbônico, quando ele reage com a água da atmosfera, vira ácido carbônico. Então, a chuva que cai, ela já é naturalmente ácida um pouquinho. O problema é que, com a ação das indústrias, você está liberando outros poluentes que, quando eles reagem com a água, eles formam ácidos mais fortes do que o ácido carbônico. E esses ácidos vão ser basicamente os ácidos com base no nitrogênio, N2 e NO3, e os ácidos com base no enxofre, tá? Que são o SO2 e o SO3. Quando eu tenho, pela liberação da indústria, esses gases na minha atmosfera e eles reagem com o vapor de água, eu vou ter uma chuva com o pH menor que 5,6. Tá? E aí a chuva ácida ela pode trazer prejuízos em, por exemplo, estrutura de cidade, pode trazer prejuízo para o próprio ser humano e levando isso para o âmbito da natureza, isso é uma merda, cara. Porque se tiver uma chuva ácida e essa chuva ácida, por exemplo, atingir a folha de uma planta, vai causar prejuízo para a folha dessa planta. Se tiver uma chuva ácida e esse ácido, os ácidos desses compostos impregnarem o solo, eles também vão ser absorvidos pelas raízes dos vegetais. Então, muito vegetal pode ficar intoxicado, pode morrer. E aí, se tem prejuízo de vegetal, toda a cadeia alimentar vai também ser afetada. Isso a gente tem que tomar cuidado também na emissão dos poluentes das indústrias, né? Tá? Aqui ele colocou até casa, se bem que aqui no Brasil quase não tem chaminé, mas ó, eu vou ter a emissão por fator industrial aqui ele colocou no caso dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio,
Quando eles reagem com a água da atmosfera, forma ácido sulfúrico e ácido nítrico. Esse ácido sulfúrico e esse ácido nítrico, quando eles caem na natureza, ó o que aconteceu com essas árvores aqui. Perderam todas as folhas, porque elas não estão acostumadas com um ambiente ácido desse. Ó o problema no solo que teve, porque esse solo ficou ácido, as plantas não estão acostumadas a absorver nutrientes de um solo ácido. E até aqui mesmo, né, na massa d'água que choveu, você aumentou a acidez da água e aí os peixes também tiveram um prejuízo. Isso é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Beleza, povo? Então, aqui as principais problemáticas ambientais que a gente enfrenta, né? Tem outras, mas o vestibular vai cobrar de vocês essas daqui. Tá? Vale a pena a gente ficar um pouco mais de olho nessas problemáticas da água e da atmosfera. Beleza? Com isso, a gente termina aqui o nosso caderno 2, né, a nossa apostila 2. Semana que vem nós começamos a apostila 3. E aí a gente começa a apostila 3 falando de evolução. Evolução é a primeira aula? Eu acho que é evolução a primeira aula. Teorias evolutivas e o caramba. É? É isso mesmo. Eu vi agora há pouco. Então, semana que vem a gente começa falando de evolução. Vamos falar do Lamarck, vamos falar do Darwin, vamos falar da teoria sintética, falar de biotecnologia um pouquinho. E depois a gente começa a biodiversidade, né? A gente começa a classificação biológica, que é o nosso último ponto para acabar, de fato, esse nosso ano. Então, agora, outubro, novembro e dezembro, a gente usa para falar um pouquinho dos grupos de animais. Muito provavelmente, eu acredito que eu vou acabar essa apostila antes do tempo, né, antes do final das aulas de fato. Aí a gente pode usar para, sei lá, algumas revisões que vocês queiram, fazer lista de exercícios. Seria legal se fizesse, por exemplo, pegar o geral, assim, uma revisão FUVEST, uma revisão UEL, fazer uns negócios assim. Isso é legal. Podemos fazer também. Pode fazer revisões temáticas, né? Aproveitar que as nossas aulas são em 2 dias. Então, na terça-feira você faz a Unesp, na quarta a gente faz FUVEST. Isso. Aí depois na outra semana a gente faz, sei lá, tipo, FAMEMA e FAMECA. Aí a gente faz o UEL, o EM. Dá pra a gente pega, assim, por exemplo, mais ou menos o que a galera vai prestar e fazer um bem bolado de tudo isso. Sim, também. Com certeza. Lucas, Beleza? você poderia mandar a apostila, fazendo um favor, PDF dela para mim? Mando. Eu só vou ver aqui se eu não apaguei a conversa e se eu ainda vou ter o seu e-mail. Porque se eu mandar pelo WhatsApp, ela corta, né? Professor, eu vou ter que sair aqui mais cedo agora, mas então até semana que vem, então. Até semana que vem. Bom final de semana, gente. Para você também. Duda, Lucas, eu te mando meu e-mail. manda seu e-mail para mim, por favor. Tá bom? Muito obrigada, tá? Povo, bom final de semana. Um beijo para vocês. A gente se vê na terça-feira. Gente. Tchau, tchau. Beijo. Falou, galera. Tchau, tchau. Obrigada. Falou. Semana. Falou. Beijinhos. Tchau, tchau.